João Fernandes, conto de Machado de Assis. Este é o terceiro vídeo. Abotoou o paletó e toca a imaginar. Era preciso empregar-se e bem, para se não expor e não ter onde encostar a cabeça. Em que lugar dormiria no dia seguinte? Teve ideias petroleiras. Bom, ideias petroleiras, é claro que não é o significado que primeiro vem à mente, né? A ver com petróleo, tipo, sei lá, petrolífero, né? Petroleiras que pode explodir, mas principalmente um dos significados é ativista. Um petroleiro é um ativista político de atitudes radicais. Teve ideias petroleiras, ou seja, vamos fazer revolução, ou seja, vamos mudar tudo isso daí, né? O que é comum para quando a gente não tem sucesso, né? Tem que mudar tudo, tem que mudar tudo, uma revolução. Quando a gente está por cima, é melhor que fique assim, né? Do petróleo ao incêndio é um passo. Então aqui o Machado de Assis ele brinca com o significado corrente, que é ativista político de atitudes radicais, ao petróleo em si, que você, né, que é inflamável. Do petróleo ao incêndio é um passo. Se houvesse um incêndio naquele momento, ele correria ao lugar e a gente, o alvoroço, a polícia e os bombeiros, todo o espetáculo faria correr o tempo depressa. Sim, podia muito bem arder uma casa velha sem morrer ninguém, poucos trastes e no seguro. Não era só distração, era também repouso. Haveria um pretexto para sentar-se em alguma soleira de porta. Agora, se o fizesse, as patrulhas poderiam desconfiar ou recolhê-lo como vagabundo. A razão que o levava a andar sempre, era fazer crer, se alguém o visse, que ia para casa. Às vezes não podia continuar e parava a uma esquina, a uma parede, ouvindo passos, patrulha ou não, e começava a marcha. Passou um carro por ele aberto, 2 rapazes e 2 mulheres dentro, cantando uma reminiscência de Offenbach. Bom, Offenbach é um compositor clássico, digamos assim. Digamos assim por quê? Porque ele compunha principalmente operetas, né? Lembre-se que a opereta ela já é uma, sei lá, vou colocar assim, decadência em relação à ópera, né? Você pega uma ópera do Wagner, por exemplo, de Richard Wagner, você tem lá aquela obra grandiosa, que tem que ser aquele espetáculo, né? Tanto para produção, etc. E uma das coisas, o tempo também, né? Se eu não me engano, aquela ópera do Wagner, até tenho ela aqui, não, coincidência. Por exemplo, você pega o Tristão e Isolda, do Wagner, né? Você tem, aqui nessa edição, eu tenho 4 CDs, se eu não me engano são 4 horas. 4 horas e alguma coisa de ópera, né? Uma opereta, e aí é claro, a obra é grandiosa, épica, né? Uma opereta é lá 5, 10 minutinhos, né? Então, e é a coisa mais popular, é uma coisa mais do povão, digamos assim, né? Esse Offenbach, que viveu de 1819 a 1880, ele é precursor do teatro musical moderno, né? Então, só para você saber como é realmente um divertimento mais popular. Então, estava lá aquelas 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, no carro, cantando Offenbach. João Fernandes suspirou. Uns tinham carro, outros nem cama. A sociedade é madrasta, rugiu ele. A vista dos teatros azedou-lhe mais o espírito. Passara por eles, horas antes, vira-os cheios e iluminados, gente que se divertia, mulheres no saguão, sedas, flores, luvas, homens com relógio no colete e charuto na boca. E toda essa gente dormia agora, sonhando com a peça ou com os seus amores. João Fernandes pensou em fazer-se ator. Não teria talento, nem era preciso muito para dizer o que estivesse no papel. Então é só isso, né? Você te dão ali um papel, você fala aquilo ali e você é ator. Uma vez que o papel fosse bom, engraçado, ele faria rir. Ninguém faz rir com papéis tristes.
A vida de artista era independente, bastava agradar ao público. E recordava as peças vistas, os atores conhecidos, as grandes barrigadas de riso que tivera. Barrigada é grande quantidade, né? Tipo, encheu a barriga de riso. Também podia escrever uma comédia. Chegou a imaginar um enredo, sem advertir, sem se dar conta, que eram reminiscências de várias outras composições. Os varredores das ruas começaram a dificultar o trânsito com a poeira. João Fernandes entrou a desvairar ainda mais os passos. Foi assim que chegou à Praia da Glória, onde gastou alguns minutos vendo e ouvindo o mar que batia na praia com força. Tomou abaixo, ouviu o ganir de um cão ao longe. Na rua, alguns dormiam, outros fugiam, outros latiam quando ele passava. Invejou os cães que dormiam. Foi ao ponto de invejar os burros dos tílbures parados, que provavelmente dormiam também, que dormem em pé, né? No centro da cidade, a solidão era ainda a mesma. Um ou outro vulto começava a aparecer, mais raro. Os ratos ainda atropelavam o noctâmbulo, correndo de um lado para o outro da rua, dando ideia de uma vasta população subterrânea de roedores que substituíam os homens para não parar o trabalho universal. João Fernandes perguntava a si mesmo por que não imitaria os ratos. Tinha febre, era um princípio de delírio. Noctâmbulo é uma boa palavra, né? Noctâmbulo, é claro, pelo contexto fica claro que é a pessoa que anda de noite, né? Mas perceba essa raiz, né? De noite, âmbulo, né? Nós temos outras palavras interessantes. Primeiro, âmbulo no latim é dar a volta, ok? Por causa disso que nós temos perâmbulo, perambular, né? Se você perambula por aí, você fica dando voltas aí. Eu gosto de pensar sem rumo, né? E depois, uma outra palavra que eu gosto de contrapor a essa é deambular, né? Que tem esse sentido de passeio. Você anda de cá para lá, mas não porque você está perdido, mas porque você não tem nenhuma preocupação de ir para um lugar certo, né? É claro que vários dicionários vão apresentar essas duas palavras como sinônimo, né? Perambular, deambular. Mas lembre-se, todo sinônimo é uma palavra perdida, né? Se duas palavras significam exatamente a mesma coisa, por que você vai usar? Só porque, é bonito, né? Parece uma razão muito, muito, muito insuficiente, né? Então, quanto mais específica for a palavra, melhor, né? Só mais uma palavra, lembre-se da palavra ambulância, ok? Então, perambular, deambular, ambulância, noctâmbulo e, é claro, sonâmbulo, né? Que é a pessoa que anda durante o sono, fica dando voltas por aí durante o sono. Tinha febre, era um princípio de delírio. 1, 2, 3, 4, contou ele parado no Largo da Carioca. Eram as badaladas do sino de São Francisco. Pareceu-lhe ter contado mal. Pelo tempo, deveriam ser 5 horas. Mas era assim mesmo, disse afinal. As horas noturnas e solitárias são muito mais compridas que as outras. Um charuto, naquela ocasião, seria um grande benefício. Um simples cigarro poderia enganar a boca. Os 2 vinténs restantes bastavam-lhe para comprar um ordinário, um cigarro ordinário ou até um charuto ordinário, né? 2 vinténs, dá para comprar um charuto bem ordinário, sim. Mas onde? Onde ele compraria, né? A noite foi inclinando o rosário das horas para amanhã, sua companheira. João Fernandes ouviu-as de um relógio quando passava pela Rua dos Ourives. Eram 5. Depois outro relógio deu as mesmas 5. Adiante outro, mais longe outro. 1, 2, 3, 4, 5. Dizia ainda outro relógio. Por que tantos relógios? Porque é o horário de acordar.